Mário bancava o fotógrafo nas fazendas dos familiares em Araraquara. Algumas imagens foram publicadas e são objetos de estudo de pesquisadores. As cartas enviadas aos amigos Anita Malfatti e Carlos Drummond de Andrade durante as passagens em Araraquara mostram um pouco do envolvimento do escritor com a cidade e antecipam a produção de Macunaíma. Nitoca, você se queixa que as minhas cartas vão rareando. Não queixa não, Anita, que eu fico triste. A culpa, a palavra que não é minha. É dessa vida safada do diabo que não me dá um momento de liberdade. Só trabalho, trabalho, descanso mesmo não vejo nenhum. Fui na fazenda passar um mês. Pois me veio o saci de uma ideia para um romance na cabeça. Escrevi o tempo todo. Teve dias em que escrevi até 2 da manhã. Trouxe mais um livro na mala, porém não descansei nem um bocadinho. Pretendia escrever para tutti quanti da fazenda. Porém, afora algumas urgências, não escrevi para ninguém. Nem vadiei tampouco. O caso é que me veio na cachola o diacho de uma ideia de romance engraçado e já posso apresentar para você o senhor Macunaíma, índio legítimo, que me filiou aos indianistas da nossa literatura e andou fazendo o diabo por esses Brasis à procura de uma muiraquitã perdida. Macunaíma, a obra mais importante de Mário de Andrade, ganha os primeiros contornos na Fazenda Santa Isabel e é produzida na Chácara Sapucaia no final de 1926. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto, retinto. Quer mamar? Quer mamar? Era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejar do Uraricuera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Sério? Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Especificamente ela começou com a morte do Renato, é que ela se estreitou mais. Quando ele trouxe Mário para passar uma temporada na Fazenda São Francisco, para que ele conseguisse superar uma tremenda crise de depressão. E nessa temporada que ele passou, ao sair curado da fazenda, não sei se 3 meses, 2 meses, estreitou uma relação que foi ao longo dos anos todos de convivência, até a morte de Mário, uma profunda relação que acabou transbordando da chácara de Sapucaia, transbordando da relação com o Pio Lourenço, para uma relação maior, mais fraterna, com a comunidade, com a cidade, a qual, inclusive, ele doou grande parte dos seus livros e da sua obra. E mais do que tudo, ele premiou esta cidade por ter sido onde nasceu Macunaíma. O que mais me interessou por Macunaíma foi, incontestavelmente, a preocupação em que vivo de trabalhar e descobrir o mais que possa a identidade nacional dos brasileiros. Ora, depois de pelejar muito, verifiquei uma coisa que me parece certa. O brasileiro não tem caráter. Gente, muita saúva e pouca saúde, os mares do Brasil são. A história contada em Macunaíma foi antes dividida com os primos menores de Mário de Andrade. O escritor se juntava às crianças e deixava que elas fizessem parte da narrativa, escolhendo até o destino para personagens. O próprio Macunaíma, diz o Mário, que ele não escreveu, ele vomitou, porque aquilo estava dentro dele, ele já não podia mais prender.
aquelas histórias que ele contava na Fazenda Santa Isabel aos filhos do primo Candinho Rocha, e os primos eram Maria Elisa, minha irmã mais velha, o Carlos, a Gilda, eu, e o Renato estava no berço ainda nessa época. Tinha 2 anos de idade e não ouvia essas histórias. Uma coisa interessante, não sei se você conhece um dos personagens do Macunaíma, é um vilão, Pietro Petra Venceslau, qualquer coisa assim. E acredito que tinha um vizinho nosso, chamado Azinhari, que a fazenda dele era justamente entremeando o acesso para Araraquara. A prima Maria sugeriu que um dos personagens de Macunaíma, o vilão Venceslau Pietro Pietra, morresse cozido em uma macarronada. O marido pra ela. Ah! Não faça isso não! Distinto! Fica bonzinho! Que eu te empresto por aqui, tá? Empresta mesmo, Venceslau? Puxa, avante, rapaz! Você não sabe a sorte que essa terra tem me dado! Por causa dela já ganhei pra mais de 1.000 milhões esse ano! Para! Não faça isso não, ô Patrício! Não amola não que o pessoal tá te esperando pra feijoada! Mas quando chegava nas terras do Azinhari, tinha que passar então nos pastos do Azinhari, e papai fez um mataburro. Eu acho que quando ele fez o mataburro, o Azinhari não era o dono, mas quando o Azinhari comprou, ele fechou o mataburro, fechou o acesso da nossa fazenda. E papai ia lá, abria, que o direito de passagem ele considerava um direito líquido, e ele então cortava o arame farpado em cima do mataburro e passava. Na volta da cidade já estava lá. Então, nós pequenos, quando ouvíamos essa história do Azinhari, fechando a estrada, nós tínhamos assim, construímos uma ideia de um inimigo, né, fenomenal, uma coisa assim monstruosa. Eu acredito então que, baseando-se no Azinhari, o Mário criou a figura do Pietro Petra Venceslau, se não me engano. É muito engraçado, porque, em primeiro lugar, quando o Mário contava essas histórias na rede, ele criou, então, essa figura, que nada mais era do que o... E aí, então, ele te perguntava, vamos matar o Azinhari. Naquele tempo não era o Pedro. Vamos matar o Azinhari. Porque nós sempre tínhamos ideia que papai ia matar o Azinhari. Ou então o Azinhari ia matar o papai. A cada vez